Salve, salve, escritores! Aqui é o Renato com mais um vídeo de Escritores Ecléticos. Antes de iniciar o assunto desse livro, eu queria esclarecer duas coisas com vocês que foi feito no vídeo anterior em métodos de escrita, e os meus amigos apontaram que podia pegar mal, algumas pessoas ficar ofendidas com o que eu disse. O primeiro caso que apontaram para mim foi a questão dos livros, que eu falei assim: quando você vai criar um nome na literatura, tanto nacional como mundial, você precisa publicar livros de tempos em tempos, para começar a criar seu público-alvo e as pessoas terem interesse de comprar os seus livros. Só que eu disse que a pessoa tem que publicar livro de mês em mês. A questão é, ninguém escreve um livro por mês. Então, isso foi um ponto que os meus amigos apontaram. Falaram assim: Renato, seria interessante você esclarecer isso. A questão é, o interessante seria você publicar pelo menos um livro por ano, para começar a criar o seu nome, a conquistar o seu público, certo? A outra questão que eu coloquei, que as pessoas poderiam ficar ofendidas, é que eu falei na questão da pesquisa, que poderiam você pesquisar tanto na internet como nas bibliotecas. Só que eu utilizei sem querer a palavra antiquada, não é a minha intenção. A minha intenção, o que quer dizer? É que tanto eu, como várias pessoas, às vezes quer fazer pesquisas por livros físicos, certo? Então eu sempre faço pesquisas tanto na internet como em livros físicos, certo? Só queria esclarecer esses dois pontos para que não houvesse nenhum mal entendido, porque não tem intenção de ofender ninguém. Aqui a minha intenção é auxiliar e ajudar vocês no caminho de vocês na literatura, certo? E o vídeo de hoje vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que muitas pessoas fazem logo que iniciam: terminei o meu livro, e agora? É um assunto que você já deve ter se feito, ou você que está escrevendo se faz, ou se você muitas vezes não começou a escrever por causa dessa pergunta que se faz. Então esse vídeo vai ser para te dar algumas dicas sobre os caminhos que você pode trilhar quando você começa a escrever, certo? Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a escrever o meu primeiro livro que eu decidi publicar. Eu escrevi ele, levei cerca de 8 meses, tinha dia que eu escrevi um capítulo inteiro. E eu terminei o meu livro com aquela sensação de euforia, né? Terminei meu livro, todo alegre, mas aí eu pensei: e agora? O que eu faço? E uma coisa que eu queria falar para vocês: a parte mais fácil de escrever um livro é escrever o livro. Ah, mas como assim? Quem já escreveu e tem livro publicado vai concordar comigo. A parte mais fácil, porque depois de você escrever o livro, primeiro passo, você vai ter que revisar seu livro. E pode ter gente que goste, mas eu particularmente, eu creio que a grande maioria não gosta de revisar livro. Segunda coisa, você vai ter que lidar com as críticas. Muitas pessoas vão te criticar, vão até zombar de você por você escrever o livro. Aqueles sortudos que tem a família toda a seu favor, parabéns, porque muitas vezes, ou o tio, ou a tia, ou o pai, ou a mãe, poucas pessoas vão te apoiar nesse seu sonho, porque o escritor, ainda mais aqui no Brasil, ele é mal visto. Ele é visto como que nem músico. Você escreve, o que é isso? É um hobby? Mas você trabalha. Claro, gente, no início não vai render dinheiro para você. Mas, a partir do momento que você começar a criar seu nome, eu creio que o mercado literário aqui do Brasil está mudando, estão se abrindo portas para novos escritores, as coisas vão mudar. Outras coisas também que as pessoas que vão te apoiar são seus amigos, são seus leitores beta, são as primeiras pessoas que vão ler seus livros. Quando você escutar esse termo leitores beta, saibam que são as primeiras pessoas para quem você passa seu livro para ler, para saber as opiniões. E os seus amigos, aqueles que curtem ler como você, vão te apoiar. Eu tenho certeza, assim como amigos meus me apoiaram, teve aqueles amigos também que só acreditaram em mim quando viram meu livro publicado. Mas é um caminho que a gente vai te ajudar a trilhar. Eu aqui, o que eu puder te auxiliar, te ajudar. Primeira coisa que você deve fazer quando você termina seu livro, antes até de revisar:
registre ele na Biblioteca Nacional. Ah, mas por quê? Porque assim, as pessoas, você vai querer mandar ele para editoras ou para N lugares, plataformas de edição, tudo. E esses lugares, o direito autoral é um jeito de proteger você contra a plagiação. Porque se você mandar para uma editora, a editora resolver publicar, mas ver que a sua história é boa e quiser publicar com outro nome ou com o nome de um autor conhecido, não vai conseguir. E eu vou deixar o link aqui no final, na descrição, que é da Biblioteca Nacional. É muito fácil publicar, registrar lá. Você não precisa revisar seu livro, você pode... só que ele tem que ser enviado impresso, é R$20. Vai ter o formulário lá, a descrição, o formulário, a taxa, o boleto que você vai pagar no banco, e o tempo médio de chegar esse documento na sua casa, que eu acabei não separando aqui, o certificado é de 6 meses. Por quê? Você vai mandar para lá, eles vão avaliar, vão registrar no seu nome e vão te mandar um certificado de autenticação de direitos autorais. Esse certificado vai servir como documento para você. Qualquer um que falar que você plagiou a história, que você que alguém publicar e falar que essa história é dele, não sua, você vai ter o documento comprovando, certo? Então, inicialmente eu vou falar as experiências que eu tive, certo? Quando eu resolvi publicar meu livro. Terminei meu livro, tudo, feliz da vida, não sabia quase nada de mercado literário. Então eu fui pesquisar. Pesquisei, me envolvi com editoras independentes, vi grupos que me auxiliaram, pessoas que me auxiliaram, editoras que simplesmente falaram não, editoras que chegaram em mim, falando que eu precisava mudar toda a minha história, inclusive o título. Editoras que até hoje eu estou esperando a resposta, e editoras que falaram não, simplesmente. O primeiro caso assim que me marcou assim foi uma editora que me cobrou um preço exorbitante, me cobrou 40 mil para publicar o meu livro. Claro que geralmente as editoras elas inicialmente cobram um custo para você publicar o seu livro. Só que, eles falaram, a gente ficou muito feliz que a sua... Mandaram um texto para mim, né? Falando os valores, que não sei o que, uma história interessante, tá? A gente vai publicar a sua história. Eu falei, não. Chegou lá, 40 mil a gente vai cobrar. Gente, eu não sou príncipe, eu não sou rico. Eu nunca ia ter esse dinheiro, e mesmo que eu tivesse, sinceramente... eu não ia gastar com isso, porque essa editora já deixou de cara. Eles elevam minha autoestima lá em cima para depois dar uma pan falando que meu livro vai cobrar 40 mil, um preço de um carro zero. Então, ou seja, essa editora foi a primeira coisa que me marcou. Outras editoras também cobraram preços, mas essa foi a mais alta, foi a que cobrou 40 mil reais. Eu acho que para 3 mil livros. Ou seja, 3 mil livros, eu acho que 3 mil livros, cobrando um preço atual, assim, de 30 reais não ia dar isso, né? E outra editora que me marcou foi, na verdade não foi uma editora, foi um editor, que a gente teve que tomar muito cuidado com alguns editores que dizem que ele elogiou meu livro, falou tudo, que eu sei desenvolver enredo, que a história chega a ser interessante. Só que ele falou que eu tinha que mudar toda a minha história, inclusive o título. Porque, segundo ele, por causa que o meu título tem a palavra pedra, eu podia ser processado pela autora de Harry Potter por plágio. Gente, para começo de assunto, se todo livro que tiver pedra for plágio, gente, eu acho que uns 3 milhões de livros aí pelo mundo deve ser plágio, né? Porque a história do meu livro, apesar de ter pedra no título, não tem nada a ver com a história da autora de Harry Potter. Ela foi uma grande inspiração minha, aliás.
Ela foi a pessoa que me inspirou a escrever realmente. Lendo os livros dela, eu tomei gosto pela leitura e resolvi escrever. A única semelhança que tem é essa palavra pedra, porque a história do livro é diferente, o contexto é totalmente diferente. A única coisa que tem semelhante com o livro, com a Harry Potter, é a magia. Nem criaturas místicas, nada tem de diferente. E esse editor falou isso, gente. Ele me mandou um e-mail. Então, esse foi um fato que me marcou. O que eu fiz quando eu quando eu publiquei o meu livro? Eu decidi fazer o quê? Primeiro eu entrei numa editora independente, e o meu livro ficou lá por vários anos. O interessante das editoras independentes é que você não, geralmente elas não cobram nada para você publicar seu livro, é gratuito, porém é tudo por sua conta, nada tem serviços à parte deles, só que é cobrado à parte. Mas se você quiser publicar seu livro, é gratuito, só que é tudo por sua conta, desde revisão, desde criação de capa, desde sinopse, desde tudo, desde divulgação, certo? E eu fiquei por vários anos lá. Até que um dia, devido a esse editor, eu comecei a escrever, terminei o primeiro livro, comecei a escrever outros. Até que um dia esse editor, por ter falado isso, me desanimou completamente. Porque imagine só, você tem que mudar toda a sua história. E eu já tinha começado a escrever o livro de sequência. Quando você tem que mudar a sua primeira história, consequentemente, você tem que mudar todos os outros livros, a história de todos os outros livros. E no caso dele, o título também. Então, isso é desanimador. Tem gente que não tem problema, reescreve, quantas vezes for necessário. Já não é a minha praia, porque aquele sentimento que eu tive na primeira escrita, eu já não vou ter mais. E graças a essa editora independente, eu recebi um convite para participar de um encontro literário, onde teve o Lourenço Muratelli. Para quem não conhece, ele escreveu o livro Cheiro no Ralo, onde se transformou em filme estrelado por Selton Mello. Se vocês puderem pesquisar também. Eu não assisti o filme, mas eu li o livro, é bem interessante mesmo. Tanto é que por isso resultou num filme. E eu procurei, então eu fui lá e ele fez palestra e depois abriu perguntas. E ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Que ele falou assim, que eu falei assim, até que ponto mudar a história é essencial para uma editora. Ele falou, nunca mude a sua história. Nunca mude a sua história, porque a sua história é a sua identidade. Depois disso, gente, eu mudei, eu voltei a escrever, sabe? É como se tivesse gerado um novo fôlego em mim. Eu voltei a escrever, comecei a investir em outras editoras, mandei para editoras, algumas não me responderam até hoje, outras me responderam com não, outras chegaram a mandar questionário, mas quando eu não respondi o que elas queriam ouvir, também não deram mais sinal de vida, mas amém, que elas sigam a vida delas. Mas aí um dia eu estava no Facebook, como quem não queria nada, e achei a editora onde eu vou publicar meu livro, a Drago Editorial. E isso reforçou ainda mais o que o Lourenço Muratelli disse, porque eu mandei o meu original para eles aceitaram a minha história, teve algumas modificações, mas foram modificações devido à época, não que mudasse todo o contexto, não que mudasse toda a essência da história. E assim, eu já estou revisando o meu segundo livro, que posteriormente eu pretendo publicar com eles. E assim, o que eu quero te dizer é o quê? Existem caminhos, é duro. Eu escrevi o meu há 10 anos atrás, quando eu tinha 18 anos. Vou publicar agora. Enfrentei críticas, enfrentei desaprovações da família, enfrentei pessoas me acusando de plágio. Uma pessoa que eu acho que nem é editor de verdade. Infelizmente eu caí. E o pior é que muitas pessoas caem nessa. O meu papel aqui fala, não caia nessa. A Drago cobra para publicar, sim, mas
De todas as editoras que eu já me vi, todos os meus amigos que cruzaram com outras editoras também que eu nem conheço, falam que o melhor custo-benefício é com ela. Talvez você tenha interesse de publicar independente, é uma escolha sua. Você pode começar, por causa que muitos de nós ainda não tem nosso público-alvo, as editoras elas ficam meio com receio. E não é um crime isso, porque pensa bem, elas vivem disso. Então muitas vezes é um risco tanto para ela como para o escritor. Outra coisa também é que assim, você pode criar seu público-alvo antes de você publicar seu livro. Existem páginas, o Wattpad, o Facebook, você pode criar contos, textos, crônicas, tudo isso que vai te auxiliar, certo? Então, basicamente é isso. Quando você termina seu livro, a primeira coisa que você deve fazer, orientação, certo? Conselho. Registre seu livro. Depois, faça uma revisão contextual do seu livro. Claro que se deve se apegar à gramática, à pontuação, mas assim, para o seu livro não sair do contexto, porque ninguém escreve um livro de uma vez. A pessoa primeiro escreve um capítulo, depois escreve outra parte. Então, para o seu livro ficar coerente, é interessante você fazer essa primeira revisão. Lembrando que essa é a primeira de muitas revisões que você vai fazer. Porque a editora, quando ela aceita publicar o seu livro, ela vai passar por muitas correções e vai passar todas para você aprovar. Uma editora coerente, assim como a Drago foi comigo. Bem, pessoal, isso é um pouco do que eu posso passar para vocês aqui, certo? Eu queria agradecer a Tainá Nascimento, a Priscila Patrícia Mariano e a Vanessa Batista. Elas me auxiliaram, certo? Elas até relataram algumas coisas aqui que eu utilizei aqui, certo? E esse é o vídeo dessa semana. Esse é o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Se vocês curtirem, deem um joinha, se inscrevam no canal e até a próxima, pessoal. Fui!